Aula 19, Leis de Kirchhoff. Antes de enunciarmos as leis de Kirchhoff, vamos dar algumas definições. Ramo é todo trecho de circuito constituído com um ou mais bipolos ligados em série. Exemplos: AB tem dois bipolos ligados em série, EF é um único bipolo e CD são três bipolos ligados em série. Nó. Nó é a intersecção de dois ou mais ramos. Exemplo: nó A é a intersecção de um ramo que está à esquerda de um ramo que está à direita. Nó B é a intersecção de três trechos de circuito, de três ramos. Nó C é a intersecção de quatro trechos de circuito. Malha é toda poligonal fechada cujos lados são constituídos de ramos. Nós temos aqui um circuito constituído de vários bipolos e que tem esta malha interna, AB, GE, FA, tem essa outra malha interna, BCD, EGA e GB, e tem a malha externa, que é AB, CD, EFA. Muito bem, então vamos para a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. Tem um enunciado: a soma das correntes que chegam a um nó deve ser igual à soma das correntes que dele saem. Temos aqui um nó, vamos chamar de A, onde chega a I1 e chega I2 e sai I3. Portanto, a equação deste nó é I1 mais I2 igual a I3. Já aplicamos essa lei quando estudamos o circuito paralelo, que é basicamente um divisor de corrente. Então nós temos aqui três resistências ligadas em paralelo, onde tem uma corrente IT chegando e três correntes saindo, I1, I2 e I3. Portanto, a equação deste nó é IT igual a I1 mais I2 mais I3. Isto é, 8 amperes, 6 amperes, é igual a 0,8 mais 1,2 mais 4. Segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, tem o seguinte enunciado: a soma das tensões orientadas no sentido horário em uma malha deve ser igual à soma das tensões orientadas no sentido anti-horário na mesma malha. Consideremos esse circuito, que é essencialmente um circuito série. São três resistências ligadas em série. A tensão da bateria, estamos chamando de UT, que é 12 volts, e a tensão em cada uma das resistências, o 1, o 2 e o 3. Soma das tensões horárias. O que é uma tensão horária? É uma tensão que tende a girar no sentido, na malha, no sentido do ponteiro dos relógios. Então essa tensão aqui, ó, essa tensão UT tende a girar nesse sentido. Já as outras três tensões, o 1, o 2 e o 3, são orientadas no sentido anti-horário, isto é, elas tendem a girar na malha, não é ao redor do componente, tá? É na malha. Elas tendem a girar na malha no sentido anti-horário. Qual é que é a soma dessas tensões? É o 1 mais o 2 mais o 3. Então, a equação da malha, desta malha, é o T é igual ao 1 mais o 2 e mais o 3. Então, essa é a equação desta malha. No caso, matematicamente falando, 12 é igual a 2 mais 3 mais 7. Exemplo: dado o circuito, ou dadas as correntes, calcule a corrente IA, conhecidas as outras correntes. Então, essa corrente é 2 A, chega, esta é 3,5 A, sai, esta é 4 A, sai também. A soma das correntes que chegam no nó O, vamos chamar de nó O, é 2 mais
2 A mais IA, que é a corrente desconhecida. Isso deve ser igual à soma das correntes que saem do nó O, isto é, 3,5 mais 4, portanto, 7,5 A. Portanto, igualando, temos a equação do nó. 2 A mais IA é igual a 3,5 mais 4 A. Daí tiramos que IA é igual a 5,5 amperes. Observem que se essa orientação da corrente IA fosse no sentido oposto, nós poderíamos também determinar IA. Então, soma das correntes que chegam é 2 A. Soma das correntes que saem, IA, que agora está orientado saindo do nó, mais 3,5 mais 4. Desta forma, obteríamos para IA o quê? Menos 5,5 A. E o sinal de menos estaria dizendo que o sentido de fato dessa corrente é contrário a essa orientação que foi adotada inicialmente para que pudéssemos montar a equação. Dado o circuito, calcule a tensão no resistor. Temos aqui agora um circuito que ainda não tínhamos estudado, que tem duas baterias. Uma bateria de 12, que tem essa orientação, e essa bateria de 2 volts, que tem a orientação oposta. Então, devemos primeiramente orientar a corrente no circuito. Tem duas orientações a corrente. Ou ela pode girar no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Vamos supor que eu adote a corrente nesse sentido. Veja que essa é uma orientação arbitrária. O que é arbitrária? Eu posso orientar no sentido que eu quiser. No final da solução ou da resolução, vamos saber qual é o valor e o sentido correto. Continuemos. Agora nós podemos orientar as tensões na malha. Então, orientamos a tensão de 12 volts. Tá? Essa é a orientação. Veja que a orientação das tensões das baterias, ela não depende do sentido da corrente. Se tivéssemos orientado a corrente no sentido contrário, a orientação dessa tensão de 12 e dessa tensão de 2 não mudaria. O que muda é a orientação da tensão no resistor de 5 ohms, se mudarmos o sentido da corrente. Neste caso, a corrente tendo esse sentido, a orientação da tensão em 5 ohms é essa. E como é que eu escrevo a tensão no resistor de 5 ohms? Usando a primeira lei de Ohm. U é igual a R multiplicado por I. Neste caso, o I é desconhecido. Podemos, então, orientar agora as tensões na malha, escrever a equação da malha, melhor dizendo. O que diz mesmo a segunda lei de Kirchhoff? A soma das tensões horárias. Quem são as tensões horárias? 12 volts mais a tensão no resistor. Só que a tensão no resistor não é conhecida, é 5 multiplicado por I. Qual é a soma das tensões anti-horárias? Soma das tensões anti-horárias só temos uma, 2 volts, não é mesmo? Então, eu sei que a segunda lei de Kirchhoff diz que a soma das tensões horárias deve ser igual à soma das tensões anti-horárias. Então, vamos igualar. Desta forma, eu obtenho uma equação onde eu posso determinar o valor do I. Resulta I igual a menos 2 A. O que significa mesmo esse sinal de menos? Significa que a corrente no circuito, de fato, é 2 A, porém no sentido contrário. De uma certa forma, isso nós já poderíamos saber porque esta bateria de 12 volts tem valor maior que essa de 2 volts. Em outras palavras, esse é gerador e este é receptor. Nós temos aqui um exemplo de uma bateria que está funcionando como receptor. Na prática, nós temos essa situação. Quando você está carregando a bateria do seu celular, ela é uma bateria que pode funcionar como gerador ou como receptor. Funciona como receptor quando está sendo
carregada. Quando você coloca lá na tomada o teu conversor, você está carregando a bateria do seu celular. Quando ele está funcionando, o celular está funcionando, a tua bateria está funcionando como gerador. Muito bem, então, desta forma, usando a segunda lei de Kirchhoff, determinamos a corrente neste circuito simples. Então, este elemento é gerador, este elemento é receptor, e este elemento é receptor. Só que é um receptor passivo e aqui é um receptor ativo. De uma certa forma, temos uma expressão que poderia generalizar quando o circuito é um circuito simples como este, com uma malha. A corrente é a bateria maior, ou a somatória das baterias, né, que resultou na bateria maior, menos a bateria menor, dividido pela somatória das resistências, não é mesmo? Isto é, 12 menos 2 dividido por 5 ohms, que resulta em 2 amperes. O balanço energético, o que é mesmo o balanço energético? Consiste em comparar a potência dos geradores com a potência dos receptores. De gerador nós só temos um, de 12 volts, que está fornecendo uma corrente de 2 amperes, portanto a potência elétrica desse gerador é 24 watts, que é a potência total. Receptores, temos um resistor, que é um receptor passivo, que está consumindo uma potência de R multiplicado por I ao quadrado, portanto, 20 watts. E o receptor ativo está consumindo uma potência de 2 volts multiplicado por 2 amperes, 4 watts. Portanto, a soma, 25 watts. Então, bateu. Vamos fazer a análise de um circuito mais complexo para treinarmos aí as leis de Kirchhoff. Considere esse circuito. Vamos determinar o valor e o sentido de todas as correntes. Quantas correntes nós temos? Nós temos basicamente uma corrente nesse trecho do circuito, nesse ramo, nesse trecho e nesse trecho. São 3 correntes. Vou chamar de I1, I2 e I3. Como eu preciso montar as equações, nós precisamos primeiramente... Então existem 3 correntes no circuito, que chamaremos de I1, I2 e I3. I1, I2 e I3. Eu vou adotar uma orientação arbitrária para cada uma delas, para que eu possa montar as equações. Lá no final nós vamos saber de fato se essa corrente é para cima ou para baixo. E o mesmo vale para as outras. Então, são 3 orientações arbitrárias. Repetindo novamente. Nós temos 3 incógnitas. E de acordo com a matemática, eu preciso de 3 equações que relacionam entre si essas incógnitas. Eu vou obter essas equações da seguinte forma. As duas malhas internas vão me fornecer 2 equações e este nó vai fornecer a terceira. Nós poderíamos obter as 3 equações das 2 malhas internas e da malha externa. Fica a seu critério, mas neste caso nós vamos fazer desta forma. Então vamos lá. Então, como são 3 incógnitas, são necessárias 3 equações relacionando-as. Então vamos lá. Primeiramente vamos escrever a equação deste nó. Nó A. Qual é a equação dele? Soma das correntes que chegam, I1 é igual à soma das correntes que saem. I2 mais I3. Então essa é uma equação, que eu chamei de equação 3. Vamos escrever a equação dessa malha aqui, ó, que eu estou chamando de malha alfa. Para isso, então, vamos orientar as tensões, primeiramente. 50 volts, são todas as flechas, as setas vermelhas. 50 volts, 10 multiplicado por I1, que é a tensão em cima deste 10K. Não esquecer, I1 é desconhecido. A tensão neste resistor é 15 multiplicado por I2. Observe a orientação. É a orientação de bipolo receptor, isto é, a corrente entra pelo polo positivo, né, o ponto de maior potencial, que é a ponta da seta, né? A tensão nesse resistor é 3 multiplicado por I3, essa corrente é I3, e tem esse sentido. E a tensão no 1K é 1 multiplicado por I3. E nós temos a tensão de 20 volts
que tem essa orientação que independe do sentido da corrente, já que esse terminal é o positivo e esse é o negativo. Malha alfa, soma das tensões horárias. Só temos essa tensão, 50 volts, que gira no sentido horário na malha alfa. 50, portanto, é igual a 10 multiplicado por I1. Vejam que a orientação é na malha, não é ao redor do componente. Existe essa tendência de pensarmos que essa tensão aqui, por exemplo, é uma tensão horária, mas não é, ela é anti-horária, quer dizer, ela gira na malha no sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Da mesma forma, essa aqui também, que é 15 e 2. Então, 50 é igual a 10 e 1 mais 15 e 2. É uma outra equação. E da mesma forma, na malha beta, nós temos tensões horárias. Então, veja que essa tensão aqui, olha, 15 multiplicado por I2, na malha beta, ela é agora horária. Isto é, tende a girar, veja, essa tensão poderia ter colocado a seta deste lado. E também estaria correta, tá certo? Então, esta tensão, ela é horária. E vale quanto? 15 multiplicado por I2. Então, 15 multiplicado por I2 é igual a 3 multiplicado por I3, que é essa, mais 1 multiplicado por I3 e mais 20. Então, nós temos aqui 3 equações relacionando as 3 incógnitas. Daqui em diante, o problema é puramente matemático. Isto é, nós vamos usar a matemática para achar I1, I2 e I3. Na matemática, você usa X, Y e Z como incógnitas, mas aqui as nossas incógnitas têm outra representação. Então, nós temos as equações, não vamos aqui detalhar isso. Veja esse detalhamento na bibliografia. Isso aqui é uma solução puramente matemática, como que resolver isso. Então, por exemplo, nós vamos substituir I1 na equação 3, I1 é I2 mais I3, aqui, ó, e resulta, portanto, 50 igual 10 multiplicado por I1, isto é, I2 mais I3, mais 15 e 2. Então, a malha alfa, a equação fica modificada, resulta esta equação, 25 e 2 mais 10 vezes 3 igual a 50. Que junto com a equação da malha beta, que é 15 e 2 menos 4 e 3 igual a 20, consiste em um sistema de duas equações e duas incógnitas, que resolvendo, resulta I2 igual a 1,6 mA. Este resultado a gente substitui em qualquer uma dessas equações. Por exemplo, a gente substitui aqui. E, portanto, determinamos o valor do I3, que vai ser igual a 1 mA. E tendo o valor do I3 e o valor do I2, usamos a última equação para substituir na equação do nó e achar I1 igual a 2,6 mA. Portanto, o nosso circuito tem as seguintes correntes e orientações: 2,6 mA, 1,6 mA e 1 mA. Está resolvido, portanto, o circuito. Vamos fazer o balanço energético. Geradores, só temos um gerador, o de 50 volts, que fornece uma corrente de 2,6 mA, resultando em uma potência de 130 mW. Então, a potência total fornecida, 130 mW. Receptores, nós temos 3 receptores passivos e um receptor ativo. São 3 resistências, R1 consome 38,4 mW, R2 4 mW, R3 67,6 mW e o gerador de 20 volts, o receptor ativo de 20 volts, consome 20 mW. Nós somamos tudo, exatamente 130 mW. Por hoje nós terminamos desta forma.